Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Hoje de forma virtual, para mais esse nosso estudo. O tema proposto para a noite de hoje encontra-se no Evangelho, no seu capítulo 25, dos itens 1 a 5, cujo tema é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Antes de começar especificamente o estudo, vamos dar uma introdução através de um interessante conto, uma narrativa de um conto muito ilustrativo sobre o assunto em questão. Um sábio caminhava com seus discípulos exatamente numa estrada muito tortuosa e deparou com um senhor que estava tentando tirar o seu carro, que estava totalmente atolado num lamaçal. Sendo que observaram que ele só estava ajoelhado ao lado do carro, orando muito a Deus, para que Deus o pudesse ajudar. E mesmo diante dessa oração tão suplicante, os discípulos só observaram, se compadeceram, mas seguiram adiante. Então, o sábio, junto com os discípulos, 5 quilômetros à frente dessa situação, se depararam com uma cena muito semelhante. Um outro senhor, também, com o seu carro atolado no lodaçal. E ele, diferentemente do outro, estava esbravejando demais, irritado demais com aquela situação. Mas, enquanto reclamava, eu utilizava-se do esforço para tentar tirar o carro do lodaçal. Mas reclamava, mas estava se esforçando. E a partir dessa observação, desse esforço, o sábio então convocou os discípulos a ajudá-lo. E aí, com a ajuda deles, ele conseguiu tirar o carro do lodaçal e partir o seu caminho feliz da vida. Os discípulos ficaram meio acabrunhados diante das duas situações e questionaram então o sábio por que daquelas decisões. Por que não ajudamos o primeiro homem tão piedoso, tão temente a Deus, tão devotado, ajudando justamente aquele que estava totalmente rebelde, esbraguejando, revoltado com aquela situação? Aí o sábio trouxe a informação a eles. Aquele que orava, na verdade, aguardava que Deus fizesse o serviço dele, a tarefa que competia a ele. Já o outro, embora revoltado, desesperado pela sua ignorância, empenhava-se e por isso mereceu o nosso auxílio. Poderíamos dizer que esse conto sintetiza as reflexões dessa noite. Nós precisamos ajudar-nos para que o céu nos ajude. A tarefa primeira, notadamente, sempre será o nosso esforço. E por mais que estejamos imersos dentro de uma grande ignorância, por mais que estejamos dentro de uma imensa rebeldia, na revolta, na pouca lucidez, nos cabe investir na lei do trabalho, porque realmente a coisa é de nossa conta. Então não é o fato de ser religioso ou não, de ser espírita ou não, católico ou não, que nos garantirá que abraçamos o compromisso com a nossa evolução espiritual, mesmo que sejamos até ateus.
importante nesse desempenho nosso, nesse nosso empenho, é que o trabalho venha melhorar e fazer da caridade, na realidade, uma lei universal, profundamente praticada, independente dos rótulos que tenhamos. Então não é o rótulo que a gente se nomeia que garantirá que sejamos homens de bem. Porque na descrição que Kardec nos traz, ele apresenta sobre o homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não rotula quem são cristãos, quem são espíritas. Não há rótulo, mas somente as características que são apresentadas neste capítulo daquele que, através de suas boas ações, constrói um homem de bem. Então, esse conto, para nós, representa de maneira clara que, às vezes, mesmo na nossa mais infinita ignorância, mesmo ainda na condição de espírito muito rebeldes, que ainda somos, abracemos verdadeiramente a tarefa do bem, porque através dela, essa sim, será a nossa maior garantia de que o céu nos ajudará. Porque nem Jesus, nem o Pai Todo-Poderoso coloca como condição para nós de auxílio a condição de ser dessa ou daquela religião. Mas nos pede e nos convoca verdadeiramente para o trabalho de sermos servidores fiéis. É a partir desta condição que nós podemos sim ser ajudados pela espiritualidade superior. Adentrando mais dentro do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz justamente a passagem de Mateus no seu capítulo 7 do Novo Testamento. E ele nos diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Isso encontra-se em Mateus, no seu capítulo 7, versículos de 7 a 11. E o que Kardec nos mostra, nos observamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, ele vai falar apenas do buscai e achareis. Essa passagem também poderia ser completamente utilizada no capítulo 27, pedi e obtereis, quando ele vem falar justamente para nós sobre a prece. Então Kardec, mesmo sendo na mesma passagem evangélica, ele faz este recorte, exatamente a fim de tornar muito mais didático para nós ainda essa exploração profunda do Evangelho. Olha a consideração que Kardec ainda traz dentro desse capítulo para nós. Ele coloca que, segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante exatamente a outra: ajuda-te e o céu te ajudará. Essa, na realidade, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porquanto o progresso é o produto
do trabalho, desde que este é que põe na realidade, em força, as ações da nossa inteligência. Muito interessante essa conexão que se faz exatamente entre um elemento e outro, e tão necessário para nos informar exatamente da ajuda que o céu poderá trazer para nós. Essa interpretação, ela é muito interessante, porque às vezes a gente tem a perspectiva muito acomodada e a gente diz que buscai e achareis, é só a gente ficar ali pensando um pouquinho, esforçando-se um pouquinho nas orações, que rapidamente o milagre acontece. E que nós somos atendidos em todos os nossos pedidos. Meus amigos. Mas, quando ele associa o ajuda-te, que o céu te ajudará, ele na realidade nos coloca no centro da responsabilidade dessa ação. Então não fica de braços cruzados, esperando o milagre descer dos céus. Ele nos convoca, nessa condição, a uma ação imediata. Precisamos sair da acomodação, precisamos abrir mão de nossa preguiça, sair da condição de vitimização que nos colocamos várias vezes, de ficar justificando, de querer colocar que sempre o problema é do outro e não é nosso. E que infelizmente a gente está sofrendo muito por essa e por outro motivo, sofrendo muito no nosso país por causa de diferentes governantes que já tivemos. É no sentido de nos colocar para uma reflexão muito mais ampla e não eximir absolutamente ninguém dessa responsabilidade, mas nos chamar para essa responsabilidade ativa. Porque nós estamos, nesse momento, na lei do comodismo, na preguiça aprisionante que nos envolve tanto, onde, diante do problema, o único responsável, geralmente, jogamos na conta do outro. Diante das minhas dificuldades, eu só tenho de responsabilizar o outro. Fica muito mais cômodo, né? Muito mais fácil. E nisso, quando assim agimos, não crescemos, não trabalhamos, não pensamos em outras tantas possibilidades que poderíamos usar e sairmos desse lodaçal que muitas das vezes nós mesmos construímos. Não haverá possibilidade de uma única culpabilização, de um só governo, culpa de uma só pessoa, de uma só instituição. Este Brasil nosso e o planeta Terra foram construídos e estão sendo construídos através das nossas mãos, das nossas consciências, dos nossos comportamentos cotidianamente. E é nesse aspecto que Kardec nos provoca essa reflexão do ajuda-te. Nos traz essa condição de responsabilidade que a gente precisa se colocar como um eixo de coparticipação nesse trabalho que temos que fazer, no trabalho da edificação, no trabalho da moralização, principalmente no trabalho da construção da fraternidade universal, como dissemos, independentemente de qualquer tipo de rótulo que tenhamos. Quando Kardec nos coloca essa observação de que o ajuda-te, que o céu te ajudará, traz como premissa o princípio da lei do trabalho, é exatamente no sentido de dizer que, para que possamos receber ajuda, e aí sendo de maneira mais específica a ajuda do mundo espiritual, a ajuda da espiritualidade superior, nós precisamos efetivamente fazer a nossa parte. Não é só ficar esperando, né?
que as coisas aconteçam e caiam de mão beijada para a gente. Com certeza é dever nosso cumprir sempre o nosso papel, aquele missão ainda tão fazemos referência quando nós estudamos principalmente a doutrina espírita. Todos nós não estamos aqui de passagem para fazer uma viagem simplesmente. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para trabalhar. E o trabalho que devemos devotar o nosso maior compromisso, a fé e a perseverança, é o trabalho conosco mesmo. É o trabalho que devemos desbravar com relação à nossa própria superação pessoal e à nossa melhoria. É por isso que Kardec enquadra, e de uma forma precisa, o espírita como aquele que se esforça contra as suas más tendências. Quando a gente vem à casa espírita e aceita que, vindo para a palestra, convocando os passistas, e acha que vindo para a palestra, convocando os passistas para nos auxiliar, e também tomando água fluidificada, que a gente fazendo todo esse ritual estará garantindo o nosso trabalho, podemos fazer isso 10.000 vezes. Mas, se não nos ajudarmos efetivamente no processo de transformação íntima, com certeza o céu não nos ajudará. E não é que a terapêutica espírita não seja eficaz. O problema é que o receptáculo está contaminado. O remédio é bom, mas o paciente é muito complicado. É aquele que acha que a garantia do elemento externo vai ser para ele responsável pela sua transformação interna. E Deus, com certeza, fará o trabalho por nós, não fará o trabalho por nós, porque se fosse assim, que mérito teria a sua criação? Que mérito teria atingirmos a nossa individualidade, nosso livre-arbítrio? Deus é profundamente respeitoso com o nosso livre-arbítrio, porque é uma das suas leis e Ele não transgride as suas leis. Nós devemos fazer, por conta disso, com essa lei sagrada, nós devemos fazer efetivamente a nossa parte, se quisermos ser assistidos pela espiritualidade superior. Kardec também traz outras considerações nesse capítulo e ele faz observações interessantes através da lei do trabalho. Quando ele diz que Deus tivesse liberado os homens dos trabalhos físicos, os seus membros simplesmente atrofiariam. Que se livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, principalmente nas condições instintivas dos animais. Então, por isso é que se lhe fez do trabalho uma necessidade. E aí ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás verdadeiramente filho de tuas obras. Terás dela verdadeiramente o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Sempre, a cada um segundo suas obras. Essa é verdadeiramente a referência que Jesus nos traz. E juntando-nos todos para alcançar um objetivo melhor no nosso planeta. Se não fosse assim, aí haveria uma predileção muito grande na criação, porque uns filhos seriam muito mais facilitados do que outros. Uns se esforçam, o outro
não se esforça. E aí, simplesmente teria os mesmos resultados. Então, a referência seremos sempre nós mesmos. É do esforço empregado em nosso trabalho cotidianamente. Ele nos traz uma reflexão mais terrena, desse trabalho mais terreno. Todos nós devemos ser responsáveis pela nossa sobrevivência. Não precisamos nós precisamos investir no trabalho como meio de aperfeiçoamento, seja para a nossa sobrevivência de sustento, seja para a nossa evolução a nível intelectual. Não adianta só rezar para passar nos concursos. Seque a sua pestana estudando. É isso que Deus espera de nós. Dessa forma, Deus nos ajuda. Nós teremos dele, então, a ajuda, inclusive da espiritualidade, para que a gente, durante aquele concurso, fique calmo, fique tranquilo, não surte na hora da prova. E teremos, então, uma memória mais ativa, porque, na realidade, estaremos ali relembrando o conteúdo de todos aqueles estudos realizados em noites incansáveis que passamos, deixando de fora várias noites de diversão, porque queremos alcançar um objetivo maior, mais concreto, em relação ao seu futuro e às vezes da sua família, quando, notadamente, às vezes se faz um concurso para melhoria salarial e então a melhoria da família como um todo. Isso é reconhecimento por mérito e Deus é justo. Então, aquele que muito se esforça, com certeza muito irá merecer. Então, precisamos efetivamente nos esforçar a fim de que possamos nos superar e sairmos dessa existência bem melhores do que quando aqui chegamos. Essa é a finalidade da evolução do espírito, simples e ignorante, com a destinação à sua melhoria constante. Kardec ainda faz a seguinte observação em virtude da aplicação desses princípios: que os espíritos não escondem, não acodem a poupar, impossível, o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes, a princípio, já feitas e prontas para serem utilizadas. Eles não fazem isso. A única coisa que ele faz para os espíritos, ele vem isentar o homem da lei do trabalho. Nunca. Ele vem unicamente mostrar-lhes a meta onde tem que alcançar, qual o objetivo que eles têm que ter para alcançar aquilo que precisam desenvolver. Então, ele sempre diz: anda e chegarás. Essa é o grande objetivo de tudo. Ele não vai trazer as coisas prontas. Você tem que dar os seus passos e caminhar em direção àquele objetivo. E Jesus não brinca em serviço, com certeza nunca. E colocou seres de outros planetas, inclusive mais avançados, para nos auxiliar nesse momento difícil que está sendo esta virada, nessa transição planetária que vem constantemente. E ao longo da história observamos isso, a chegada de auxílios de várias localidades, para que a gente possa receber essas informações vinda da espiritualidade, desenvolvendo várias vacinas, e desenvolvimento do planeta como um todo. Então, ele não eximirá nunca nós, seres humanos, de arregaçar a manga e fazermos a nossa parte. Nós teremos colaboradores, nunca executores exclusivos das nossas tarefas. Vejamos o nosso momento atual, a pandemia que assola o nosso planeta, a Covid-19. O número grandioso de pessoas que sucumbe diante desse inimigo invisível. E também o grande batalhão de cientistas
pesquisadores no mundo afora que tentam descobrir uma vacina ou um conjunto de medicamentos para combater essa nova peste, que, como tantas outras no passado, tiveram a sua cura. A peste negra, H1N1, varíola, a gripe espanhola e tantas outras. E inclui-se agora, infelizmente, um novo processo foi incluso no meio de tantos já existentes, como a bala perdida, acidente de carro, avião, ônibus, o câncer. Então agora temos mais uma motivação exatamente para o nosso desencarne ou retorno à pátria dos espíritos. E por conta disso, obviamente, temos que fazer a nossa parte. Devemos nos proteger ao máximo, respeitando as orientações médicas e sanitárias, enquanto aguardamos uma solução definitiva para essa questão. Então, se puder, fique em casa. E nós podemos relembrar que a literatura espírita nos esclarece que Joana de Ângeles, veneranda Joana de Ângeles, ela já tinha aula a respeito de psicologia analítica bem antes de Jung nascer. Porque tudo lá no mundo espiritual é muito mais avançado. Quem assistiu o Nosso Lar percebeu de maneira assim muito interessante que Nosso Lar foi escrito na década de 40 e tudo de tecnologia que aconteceu da década de 90 ao início dos anos de 2001, mais ou menos, já tinha sido apresentado por Chico em Nosso Lar, através de André Luiz. Então a gente já sabe, com absoluta certeza, do princípio da pluralidade dos mundos habitados. Sabe com total clareza e discernimento que existem mundos mais avançados do que o nosso. E existe toda uma evolução tecnológica no mundo espiritual totalmente consolidada. E porque simplesmente os espíritos não chegam, então, se é dessa forma, por que os espíritos então não chegam através de uma psicografia, através de uma mediunidade e nos diz logo o que a gente tem que fazer? Seria bom, né? Mas não é assim que funciona. Porque estaremos infringindo, na realidade, a lei do progresso, que está atrelada, como vimos, à lei do trabalho. Então, a nossa parte cabe a nós fazer. Imaginemos o compromisso que nós temos que ter conosco mesmos para esse trabalho de reforma íntima. É só parar, rezar e meditar que a coisa está feita? Não é só isso, com certeza. O trabalho da resignação está atrelado às profundas provações. O trabalho da conquista da paciência está atrelado, às vezes, até muitas vivências de violência, por exemplo. O trabalho da tolerância religiosa está atrelado a conviver com muitas diversidades religiosas, para que elas se aceitem, para que todos nós reconhecemos os nossos irmãos nos diversos segmentos que estão ao nosso redor. Esses são os nossos desafios verdadeiros. Não há possibilidade de amadurecer e crescermos, com certeza moralmente, sem passarmos por esses desafios necessários para a nossa evolução moral e espiritual. Uma boa observação muito interessante trazida por Richard Simonetti, muito interessante mesmo. Ele vem nos falar a respeito do ajuda-te que o céu te ajudará. E aí ele comenta
em uma das características lamentáveis que o ser humano possui, fruto, óbvio, da sua imaturidade, a tendência à acomodação inspirada na interpretação equivocada da lei da causa e efeito, que induz a todos que têm essa interpretação equivocada a inércia em situações difíceis que são encaradas como um inexorável karma. Por engano, diz Simonetti. Karma é o que não pode ser mudado. Karma é a deficiência congênita. Karma é a esterilidade definitiva, a doença grave, a morte prematura. Karma é um problema insolúvel, prejuízo irreparável que podem acontecer nessas situações. Compete-nos a todos cultivar verdadeiramente a resignação quando essas coisas acontecerem e a submissão aos desígnios divinos, para que nós nos conservemos em paz, porque senão ficaremos extremamente revoltados com essas situações quando elas nos acontecerem. Então essa passagem de Richard Simonetti nos faz lembrar outra, atribuída a um autor desconhecido, quando ele nos diz o seguinte: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre eles. Isso é parte da oração da serenidade e que é muito usado por grupos de apoio, especialmente os alcoólicos anônimos. Então, muitos homens supõem, sendo Deus onisciente, sabe perfeitamente daquilo que carecemos, daquilo que precisamos, e que tudo fará, na realidade, para nós, sem que precisemos pedir-lhes nada, nem darmos a Ele qualquer incômodo. Infelizmente, demonstram com esta atitude que não compreenderam absolutamente as promessas do Evangelho. Primeiramente, a razão de pedir não é informar a Deus do que precisamos, nem lembrá-lo algo que porventura tenha esquecido. Porque de fato, Ele sabe de tudo a nosso respeito. E não é da sua natureza fazer-se rogado por derramar-nos as suas bênçãos. Não é isso. Como o pedir, confessamos desta forma a nossa indigência, a nossa fraqueza. E com esse ato de humildade e de fé que precisamos ter, criamos aquelas condições de receptividade indispensáveis para que a graça divina possa verdadeiramente atuar sobre nós, fortalecendo-nos o ânimo, de modo a levarmos a bom termo os nossos empreendimentos, inspirando-nos soluções adequadas àquelas situações problemáticas que nos afligem, assim como trazem para nós paciência e resignação quando se trate de vencer uma prova extremamente difícil. Não basta, porém, pedir. É preciso, em complemento, procurar e bater. Isto significa que nós temos que nos mexer, que trabalhemos persistentemente até atingirmos o objetivo pretendido. A outra classe de homens que igualmente nada pedem a Deus, esses
são chamados autossuficientes e que, confiando apenas em si, mesmo julgam tudo poderem conseguir. Tudo. Só com os recursos da sua inteligência e da sua operosidade. A esses, Deus não castiga, o que erroneamente as pessoas acham, mas simplesmente abandonam-os às suas próprias forças. Porque as quedas e frustrações que essas pessoas vão ter, que na certa virão elas a sofrer, irá incumbir-lhes de abater-lhe totalmente o orgulho, fazendo então que reconheçam as suas limitações e se voltem desta forma ao alto. Não sejamos, portanto, nem dos que se mantêm apáticos, inertes, esperando que Deus preveja e proveja tudo que eles precisam. E também que não sejamos do outro time, dos arrogantes, presunçosos, que acreditam poderem prescindir do auxílio de Deus. Oremos confiantes, trabalhemos perseverantes. Assim procedendo, com certeza, sempre acharemos quem nos estenda as mãos amigas. Aquelas mãos amigas que aparecem quando a gente acha e procura, né? Está no desespero e elas sempre surgem para a gente. Todas as portas se abrirão, pois não há obstáculos diante do empenho de uma vontade inquebrantável quando ela está totalmente aliada à fé viva e operante. Então, meus irmãos, busquemos nesses momentos de reflexão e principalmente nos momentos em que estamos passando, busquemos dentro das nossas consciências e das nossas atitudes a claridade necessária para, ao pedirmos, venhamos também a fazer por onde. Então, o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, necessita exatamente dessas condições. Que oremos confiantes, que trabalhemos perseverantes e dentro da nossa fé inquebrantável, viva e operante, possamos conquistar a abertura das portas que irão nos prometer e produzir em nós essa modificação que nós precisamos tanto, essa evolução espiritual que nós tanto almejamos. Ficamos a pensar exatamente em tantas pessoas que necessitam desse amparo, que às vezes acabam se entregando profundamente em condições péssimas de sobrevida, porque não se esforçam, porque se entregam. Precisam se movimentar, precisam se mexer, precisam ter fé diante das dificuldades que a vida se apresenta. Precisamos ter dentro de cada um de nós essa oportunidade bendita, essa claridade no pensamento, para que a gente possa receber do alto tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Utilizemos da nossa humildade no pedir e amparemos os nossos irmãos que estão ao nosso lado, em situação pior do que nós, independente da classe social, independente do culto religioso que professam. Precisamos ter a consciência que todos eles estão ao nosso lado por um motivo. E nós precisamos ampará-los e estarmos juntos com eles, aprendendo e ensinando a cada instante. Vamos terminar o nosso estudo fazendo a prece
de encerramento. Elevemos os nossos corações exatamente ao alto e pedimos, Mestre Jesus, por esses momentos de dificuldade que passamos, que possamos, Senhor Jesus, apaziguar as nossas mentes, esclarecer o nosso coração e pedir a todos esses cientistas, a todos esses pesquisadores, que sejam influenciados pela espiritualidade superior, para que eles possam trazer para nós, como aconteceu no passado, em outras calamidades, exatamente, Senhor Jesus, os elementos necessários ao nosso refazimento físico e que possamos buscar, na essência do amor ao nosso próximo, o refazimento da nossa condição espiritual. E que os governantes desse planeta possam efetivamente estar imbuídos do auxílio, do amparo a todos aqueles que passam por momentos tão difíceis. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos proteja a todos. Que a espiritualidade seja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.